Essa audiodescrição foi feita por Cleonor Uchoa, acadêmico do curso de licenciatura em Física pela Universidade Estadual do Ceará. Este material não tem fins lucrativos. Texto produzido por Paloma Guitarrara, professora de Geografia, no site Brasil Escola. O assunto de hoje será galáxias. As galáxias são conjuntos de estrelas, poeira, gases e matéria escura que formam o universo. Elas podem ser elípticas, espirais, como a Via Láctea, ou possuir forma irregular. As galáxias são sistemas formados por milhares a trilhões de estrelas, poeira, gases e matéria escura. Sua classificação e identificação pode ocorrer de acordo com a forma, sendo assim elípticas, espirais ou irregulares, quando não possuem um contorno definido. A Via Láctea, galáxia em que vivemos, é uma das maiores da região do universo conhecida como grupo local e segue em processo de evolução, o que ocasionará a sua colisão com a galáxia de Andrômeda. Esse conjunto de elementos é unido pela força da gravidade. Algumas galáxias, em especial aquelas de maiores dimensões, possuem grandes buracos negros no seu centro, como é o caso daquela em que vivemos, a Via Láctea. As galáxias podem ocorrer e evoluir isoladamente ou agrupadas, passando por processos de interação e até mesmo colisão, o que dá origem a supernovas, estrelas e novos buracos negros. Elas se diferenciam ainda em extensão, forma e peso. A mais leve das galáxias, de acordo com a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, a NASA, possui 1 bilhão de massas solares, enquanto as mais pesadas ficam em torno de 30 trilhões de massas solares. Tipos de galáxia. A classificação das galáxias é feita por meio da observação de seu formato. Identificam-se ao menos 3 tipos de galáxias: as elípticas, as espirais e as irregulares. Elípticas possuem forma circular e achatada. As galáxias elípticas são integradas por uma menor quantidade de poeira e gás quando comparadas às demais. Possuem estrelas muito antigas, e há pouca ou nenhuma atividade de formação de novos astros. Algumas das galáxias elípticas são muito alongadas, e as maiores delas chegam a até 300 mil anos-luz de diâmetro, de acordo com a NASA. As menores, chamadas de galáxias anãs, são, no entanto, mais comuns. Aproximadamente 1/3 das galáxias do universo tem formato elíptico, como Andrômeda. Espirais são as mais comuns e correspondem a 2/3 de todas as galáxias conhecidas, uma delas a Via Láctea. As galáxias espirais possuem uma forma que se assemelha a um disco, composto por braços que a circundam, os quais podem sair diretamente de uma região central, denominada núcleo, espirais normais, ou de uma barra de estrelas que atravessa o seu centro, espirais barradas. Aparecem com uma cor branco-azulada e são compostas por gases, poeira e estrelas, havendo intenso processo de formação de novos astros no seu interior. Irregulares. Como o próprio nome sugere, as galáxias irregulares não possuem um formato definido que permita uma classificação mais pormenorizada. São formações muito antigas, que apareceram anteriormente às elípticas e espirais. Elas são formadas por poeira e gases, e a sua forma irregular ocorre em função da influência do campo gravitacional de outras galáxias localizadas na sua proximidade.
De acordo com a NASA, esse tipo de galáxia era o mais abundante no início da composição do universo e, em função disso, aquelas observadas hoje em dia são muito antigas. Quais são as principais galáxias? Via Láctea é a galáxia em que está localizado o Sistema Solar e, portanto, onde vivemos. Sua forma corresponde a uma espiral barrada, com um núcleo brilhante e barras estelares, de onde se projetam os seus braços. Ela possui 100.000 anos-luz de comprimento, o equivalente a 946 quadrilhões de quilômetros. Até o século XX, acreditava-se que ela estava localizada no centro do universo, e as demais galáxias eram até então interpretadas como sendo nebulosas. Seu peso aproximado é de 1,5 trilhão, e estima-se que a Via Láctea possua 200 bilhões de estrelas e um buraco negro de 4 milhões de massas solares no seu interior. Andrômeda é a maior e mais brilhante galáxia próxima da Via Láctea e pode ser vista a olho nu. Por vezes, é chamada de Messier 31, M31, uma vez que foi a 31ª das importantes descobertas feitas pelo astrônomo francês Charles Messier. Ela possui o dobro do diâmetro da Via Láctea, com 250 milhões de anos-luz. Ambas, em conjunto com a galáxia do Triângulo, correspondem às maiores galáxias do que se conhece como grupo local, que é a região do universo correspondente a um conjunto de 54 outros conglomerados estelares, incluindo galáxias anãs. Possui 1 trilhão de estrelas e massa de 1,2 bilhão m. Galáxia do Triângulo, conhecida também como Messier 33, é uma galáxia em espiral que faz parte do grupo local, com diâmetro de 60.000 anos-luz, portanto menor do que a Via Láctea, mas a terceira maior da região. É formada por 40 milhões de estrelas, e estima-se que a sua massa seja de 50 bilhões de massas solares. Nuvens de Magalhães são duas galáxias satélites da Via Láctea. A menor delas se chama Pequena Nuvem de Magalhães e possui diâmetro de 7.000 anos-luz. A Grande Nuvem de Magalhães, por sua vez, mede 14.000 anos-luz de diâmetro, e ambas são consideradas galáxias anãs. Formação de uma galáxia. Ainda é difícil precisar quais os princípios que regem a formação das galáxias. Esse assunto é bastante debatido pelos astrônomos, e existem diversas teorias que procuram explicar como esses sistemas tiveram origem. Com relação ao período temporal, acredita-se que os primeiros aglomerados de estrelas e outros elementos começaram a se juntar 400 milhões de anos após a grande explosão que formou o universo, chamada de Big Bang, que teria ocorrido há 13,8 bilhões de anos. A principal teoria voltada à origem das galáxias explica que esses corpos tomaram forma a partir da intensa força gravitacional de um núcleo composto por matéria escura. O seu efeito causou a desintegração de nuvens em gases e poeira, que iniciaram um movimento orbital em torno desse núcleo, atraindo novos elementos e dando origem às estrelas. Esse processo originou grandes aglomerados que podem aparecer sem forma definida ou ainda como discos e braços, conhecidos como galáxias. Evolução da galáxia. As galáxias não são estâticas no tempo e espaço, e tampouco duram para sempre. Elas evoluem de forma isolada ou em grupo, o que é observado sobretudo por meio de sua forma e das cores que elas exibem.
Aquelas que não interagem com outros corpos semelhantes vão gradualmente deixando de formar estrelas, e seu brilho se transforma de intenso para fraco com o passar do tempo, e a sua coloração aparece mais avermelhada. Quando esses conjuntos interagem, o que ocorre é a sua colisão ou junção. Nesse processo não ocorre a destruição de corpos celestes, mas sim a interligação de um sistema com o outro, que pode ou não condicionar a formação de novas estrelas e supernovas, as quais fornecerão material para o surgimento de outras estrelas. Quando as galáxias se juntam, há transformação no seu formato, na sua massa e, é claro, na sua composição.